Bom dia, minha filha, bom dia, meu filho, bom dia, família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Este é mais um dia que o Senhor fez para nós vivermos para o louvor da sua glória. Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 16. A partir do verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então Paulo está em Troade agora. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, guarda isso, uma visão, na qual um varão macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então preste atenção. Paulo está numa viagem missionária percorrendo lá aquela região frígio-gálata. E o Espírito Santo impediu que Paulo pregasse na Ásia. Aí o Espírito Santo impediu que eles pregassem em Bitínia. Aí eles chegaram em Troade. À noite, eu não sei se ele estava dormindo ou acordado ou orando. Certo é que ele teve uma visão na qual um varão vestido como macedônio estava em pé e o rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo logo entendeu que era Deus falando com ele através de uma visão. Como ouvir a voz de Deus? Deus pode falar comigo, com você, através de uma visão, como aconteceu com Paulo. Agora, quando você lê 1 Reis, capítulo 19, do verso 11 ao verso 13, Elias, ele está dentro de uma caverna. Sabe, às vezes o Senhor nos fala com uma voz mansa e delicada de dentro do nosso espírito. Podemos subestimar o poder dos sussurros de Deus e até mesmo ignorar esses indícios quando esperamos ouvir uma voz estrondosa e audível. A voz mansa e delicada de Deus pode ser ouvida como um pensamento passageiro, uma impressão repentina ou uma sensação interna de algo que Deus está dizendo. E aí nós vemos isto lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, quando Deus fala com Elias com uma voz lá dentro dele, uma voz interior, de forma suave, serena e tranquila. Deus já falou assim comigo. Eu já ouvi essa voz internamente do Espírito Santo me dando direções. Agora Deus pode falar também como falou com Maria. Lembra que Maria recebeu visitas angelicais que falou a ela sobre o nascimento de Jesus. Eu conheço várias pessoas que tiveram essa experiência. O missionário José Satírio sempre conta uma experiência quando um anjo apareceu para ele e deu uma direção para onde ele deveria ir na Colômbia. Experiências que na Bíblia são frequentes. Deus pode falar conosco através da própria criação. A própria criação é uma voz do Senhor que nos fala de muitas maneiras, especificamente ecoando para nós a verdade sobre quem é Deus. Olha só que coisa linda. As montanhas falam de sua força, os rios de sua provisão e as flores de sua beleza. Salmo, capítulo 19, do verso 1 ao verso 2. Uma das maneiras
mais comum de Deus falar comigo e com você é através das Escrituras Sagradas. Preste atenção, toda vez que nós abrimos a Bíblia para ler, a gente deve fazê-lo com o coração aberto, com a mente desarmada, com o espírito pronto, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a carta do nosso Pai que devemos ler todos os dias. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus falando conosco. Aí a gente ouve a voz de Deus lendo a sua palavra. Nós também temos impressões. Presta atenção. Muitas pessoas proféticas experimentam o discernimento por meio de impressões, mesmo sem perceber. Muitas vezes podemos sentir um espírito maligno em alguém apenas por nos sentarmos ao lado de uma pessoa com problemas. Há um discernimento, Deus ministra ao nosso coração sobre isso. O espírito maligno que os persegue começará a nos incomodar da mesma maneira. Por exemplo, se um espírito de medo incomoda uma pessoa em uma área geográfica próxima, podemos começar a sentir medo também. Se não estivermos conscientes do nosso discernimento e da nossa capacidade profética nessa área, é fácil nos sentirmos muito confusos ou pensarmos que somos loucos. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Gente, é essencial tratar essas impressões como informações que o Senhor está compartilhando conosco, em vez de um fardo cujo peso temos que carregar constantemente. É totalmente possível e saudável dizer em seu espírito, mensagem recebida, e depois seguir em frente, a menos que o Senhor lhe dê mais instruções sobre como orar ou agir. Agora, Deus fala conosco também através das circunstâncias. Deus pode falar conosco e nos direcionar através da circunstância de nossas vidas. Essa dinâmica ocorre quando Deus abre e fecha as portas da oportunidade. Quantas vezes uma porta se fechou e eu ouvi no meu espírito Deus falando: foi eu quem fechei esta porta. E quando eu não esperava e uma porta se abriu, Deus falou comigo: esta porta foi eu que abri. Agora, tem porta que se abre e Deus fala: não entra, porque não foi eu que abri. Então, Deus fala no nosso espírito sobre portas que fecham, portas que abrem. São circunstâncias. Deus também fala conosco com acontecimentos espirituais. Estes são incidentes sobrenaturais que se correlacionam com eventos naturais. Observe que, no livro dos Números, a vara de Arão voltou à vida depois de morta e produziu flores e amêndoas maduras como um sinal de Deus de que ele foi ungido para ser um líder de Israel. Olha só que coisa interessante. Eu me lembro que um dia eu estava em um hotel, lá no Rio de Janeiro, e eu estava me preparando para ir para o aeroporto. E eu fui usar um perfume, né? É um perfume pequeno e eu compro lá nos Estados Unidos e é um perfume que para mim ele é caro, certo? Quando eu fui usar o perfume e usei o perfume e coloquei, escapou da minha mão e aquele perfume caro caiu no chão, quebrou e eu fiquei olhando assim, pensando comigo: que prejuízo, hein? Que prejuízo. Não dá para eu recuperar, não dá para eu juntar tudo isso, né? Não dá. Perdi. Quando eu estava olhando para o chão e dizendo comigo: que prejuízo, eu ouvi o Espírito Santo dizendo no meu coração: assim é quando um casamento quebra, assim é quando um casamento acaba, assim é quando o homem ou a mulher desiste do casamento e em função, às vezes, de adultério, infidelidade. Assim é que eu me sinto quando um casamento acaba, quebra. Eu disse: uau! Deus olha e diz: que prejuízo. Veja como Deus fala conosco. Agora você me pergunta: Josué, então o que eu preciso fazer para ouvir a voz de Deus? Primeiro, você precisa andar na vida prestando atenção nas coisas. O que Deus quer falar comigo com isso? Você precisa ser sensível à voz do Espírito. Você se lembra que um dia
Jesus disse para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e comigo. Veja só, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Hoje são tantas distrações que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Mas é a Netflix, é o YouTube, é o Instagram, é o Facebook, é o YouTube, são as redes sociais, é o futebol e tantos outros esportes, é o jogo online. Aí as pessoas estão tão entretidas que ficam impedidas de ouvir a voz de Deus. Deus está falando conosco aqui agora. Deus fala com a gente através de um filme, Deus fala com a gente através de um livro, Deus fala com a gente através de um louvor. Deus está falando sempre. Agora, será que você está sendo sensível para ouvir a voz de Deus? Antes de orar, eu quero pedir algo a você e não vai te custar além de alguns segundos. Eu te convido para ser membro do meu canal. Josué, como é que eu me torno membro do seu canal e faço parte desta família de forma efetiva, tenho acesso a conteúdos exclusivos? Você vai clicar aqui embaixo nesse botão Seja Membro, procura aí, Seja Membro, Seja Membro, tá? Clica no botão Seja Membro, aí você vai escolher o membro nível 2, membro nível 2, ok? Isso, pronto. Quando você clica e se torna um membro nível 2, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Ou você pode ser membro nível 3. Você vai ser patrocinador dessa causa. Você vai fazer parte dessa grande lista para a qual nós oramos todos os dias. Você vai ser um embaixador Amo Família, tá bom? Vamos orar. Mas antes de orar, eu quero que você coloque um pedido de oração aqui, ou você coloca uma pergunta, ou você coloca aqui o seu testemunho, tá? E hoje eu quero fazer questão de orar, tá? Eu quero orar por aqueles que... Eu quero orar hoje por aqueles que deixaram um pedido de oração aqui, ó. Aqueles que deixaram um pedido de oração aqui. Por exemplo, a Damiana Torres. Ela está pedindo oração. Por quê? Porque ela quer que a mãe chegue mais perto. Veja só, eu quero orar também pela Norma Barbosa, que está pedindo também oração aqui. Eu quero orar pelo Rony, que ele diz: olha, peço ajuda em oração pela minha saúde, família e empresa. Rony, creia, Deus é poderoso para fazer mais e para fazer além, certo? Eu quero orar também pela Lorenca Ferreira. Ela está aqui pedindo oração e ela diz: olha, eu peço oração, meu filho já disse que é pai da Ana Luísa. Eu quero orar pelo Gedis também, vou orar também pela Ana Luísa, pela Maria, pela Isabel, pela Ágata. Bom, eu quero orar pelo Francisco Cristiano também. Tá? Por isso que é importante você deixar aqui o seu pedido de oração para que eu possa estar orando por todos vocês, tá? A Lilian, ela está pedindo oração aqui pela Luziane. Eu vou orar também pela Luziane. Vamos agora falar com Deus Pai. Vamos orar. Pai querido e eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Eu falei aqui, Pai, sobre como ouvir a Tua voz. E o Senhor fala como um Pai que ama. Fala sempre. É muitas vezes a nossa distração que nos impede de ouvir a Tua voz. Dá que nós possamos ter tempo a sós com o Senhor, que nós possamos ser bons ouvintes, tenhamos sensibilidades para perceber quando o Senhor estiver falando conosco. Ah, Pai, nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Eu quero colocar diante de Ti a Damiana Torres e quero pedir que a mãe seja sensibilizada
e que teu Espírito se mova para que ela venha para mais perto. Eu quero orar, Senhor, pela Norma. A Norma que também está pedindo oração aqui, ó Senhor, pelo seu marido, pelo Adail, que o Senhor possa abençoá-lo com toda sorte de bênção, fazendo aquilo na vida dele que é necessário ser feita. Eu oro pelo Rony, Senhor. O Rony que está pedindo oração pela sua saúde. Senhor, se por acaso ele precisa de cura, de libertação, que aconteça isso hoje. Pela família, Senhor. Eu quero orar por sua família e pela empresa, para que ele possa ter boas ideias, administração efetiva, que a tua graça esteja sobre ele, a sua casa, a sua vida, em todas as áreas. Pai, eu quero orar pelo Gedis. O Gedis que é pai da Ana Maria Luísa, da Isabel e da Ágata, que a tua bênção esteja sobre o Gedis, que como pai ele cumpra o seu papel. Ah, Senhor, eu continuo orando pelo Francisco, pela Lília. Senhor, eu oro para que a tua graça esteja sobre eles de forma sobrenatural. Aonde quer que haja uma pessoa precisando de um toque, em uma área específica, tu és o Deus que faz mais e além do que nós pedimos ou pensamos. Então faz aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer e mais ninguém. E o teu nome vai ser glorificado, exaltado para todo sempre. Eu ministro cura, libertação, restauração, abre caminhos no deserto, coloca rios no ermo, implode muralhas, realiza o sonho que está alinhado com o seu coração e sua vontade. Eu abençoo a família, o casamento, eu abençoo a todos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero muito que você venha estar comigo aqui no espaço Amo Família, tá? Seu casamento está precisando de ajuda, de revisão, de manutenção, nós temos aqui no nosso espaço algumas imersões. SOS Casamento tem uma imersão. Celebrando o casamento. É uma festa e eu faço o casamento principalmente daqueles que não se casaram no civil. Eu renovo a aliança daqueles que querem renovação. Eu faço as bodas de prata, bodas de ouro. Gente, no sábado acontece uma mega festa aqui no Celebrando o Casamento. Você é o meu convidado. Aí tem a Batalha de Todo Homem, a Batalha de Toda Mulher e tem o Talk, treinamento avançado para líderes de casais, e temos a mentoria para pastores. Fala para o seu pastor, é muito importante. Coração de pastor precisa ser pastoreado. Se você quer fazer parte, se você quer participar de uma destas imersões, entre em contato conosco e se inscreva, tá bom? Bom, não perca por nada a ministração de amanhã. Agora repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Envia esta mensagem para pelo menos 5 pessoas. Vamos abençoar aqueles que nós queremos bem e amamos. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.